Que a paz e a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus permaneça com todos, irmãos. Amém. Vamos ao Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 24. Leremos do versículo 1 ao 11. Êxodo, capítulo 24, do verso 1 ao 11. O texto diz assim: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se aparecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Palavra do Senhor, irmãos. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. No ano de 1919, vários líderes de várias nações se reuniram no Palácio de Versalhes, na França, e ali assinaram um dos acordos, um dos tratados mais importantes da história moderna, o Tratado de Versalhes. Esse tratado ele foi assinado logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e tinha o objetivo de, após tantos conflitos que haviam se passado no mundo e tantas mortes que haviam sido ocorridas decorrente da guerra, esse tratado visava o estabelecimento de uma paz mundial. Era um acordo que visava agora, depois de tanta destruição e de tantos conflitos, estabelecer a paz mundial. Nesse tratado, irmãos, a Alemanha ela foi considerada, juntamente com seus aliados, os únicos responsáveis pelaquela guerra. E a eles, principalmente a Alemanha, foram impostas pesadas punições decorrentes justamente dessa condenação. Principalmente por conta de interesses políticos, provavelmente por conta da França, que tinha um receio de que a Alemanha voltasse a tomar o poder no continente europeu e também devido a uma derrota que a própria Alemanha tinha imposto à França alguns anos atrás. Nesse tratado foram aplicadas penalidades na área econômica, na área territorial e militar. Contudo, essas altas indenizações e perdas territoriais causaram uma grave crise econômica na Alemanha. A partir de então, a partir desse conflito interno, o nazismo começou a se desenvolver e também começou a ascender Adolf Hitler, que todos já conhecem. Ele prometia, se assumisse o poder, descumprir todos os acordos daquele tratado e restaurar o orgulho alemão. O tratado, apesar de solene, apesar de grandioso, falhou em garantir paz duradoura. E apenas 20 anos depois, o mundo mergulharia em outra guerra ainda mais terrível. Irmãos, esse pequeno trecho da história que eu acabei de citar, entre tantos outros exemplos, de tantos outros tratados, de tantos outros acordos, de tantas outras alianças humanas,
é mais um exemplo de que alianças que estão sendo estabelecidas na base humana estão sujeitas a falhas, porque elas estão sustentadas no orgulho, no interesse político e na ganância, por exemplo. Mas existe uma aliança firmada por Deus que não fracassa, uma aliança que não é revogada, nem depende da instabilidade humana, uma aliança feita com base na sua palavra, selada com sangue e que conduz à verdadeira comunhão com Ele. Quando nós olhamos para Êxodo 24, nós vemos um momento glorioso em que Deus firma a sua aliança com o povo de Israel. Deus se aproxima do seu povo por meio de um mediador, estabelece uma aliança de sangue, revela sua glória e santidade e chama o povo à obediência. Esse texto, irmãos, é mais do que uma narrativa histórica. Esse texto nos revela os fundamentos da aliança verdadeira com Deus. E é como ele, na verdade, é uma sombra daquilo que iria se cumprir de forma perfeita em Cristo Jesus. Feita, então, essa breve introdução, eu quero trabalhar com os irmãos os fundamentos da aliança de Deus. Os fundamentos da aliança de Deus, em que ela consiste, em que ela se fundamenta, em que ela se baseia. E a primeira afirmativa que eu quero destacar, irmãos, é que a aliança de Deus, ela é fundamentada em sua palavra. Vamos ler o versículo 3 e 4. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Versículo 7 também. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Antes do sacrifício, irmãos, o que aparece primeiro é a palavra. Moisés fala, escreve e lê tudo o que o Senhor ordenou. A aliança de Deus, irmãos, ela não é firmada em impressões pessoais. Ela não é firmada em experiências místicas, mas na revelação direta da vontade do próprio Deus. Deus não deixa seu povo às cegas. Ele fala, ele dá mandamentos, estatutos, promessas e orientações. O povo ouve e responde. A base da aliança é a revelação de Deus. Isso tem um significado importante para nós. Sem palavra não há um pacto verdadeiro com Deus. Sem palavra não há um pacto verdadeiro com o Senhor. Imagine então um contrato de aluguel, um testamento, um contrato de trabalho que é assinado e nesse contrato não há nenhuma cláusula escrita. Sem palavras que definem os termos, obrigações e promessas, o documento acaba se tornando nulo. Assim também com Deus, ele firma a sua aliança com base nas suas palavras, que define quem ele é, o que ele promete e o que ele requer de cada um de nós. Se um contrato que nós fazemos no meio civil, jurídico, ele requer essas cláusulas, requer esses pontos para ficarem bem alinhados dos deveres e direitos do contratante, do contratado, da mesma forma, Deus faz isso com o seu povo, conosco, através da sua palavra, se revelando, dizendo o que ele é, o que ele faz e o que ele requer de cada um de nós. E também os resultados dessa obediência, os resultados dessa confirmação daquilo que Deus estabeleceu para nós. Deuteronômio vai reforçar essa afirmação dizendo, 29:9, guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vivemos em tempo, irmãos, em que muitas pessoas desejam se relacionar com Deus, mas sem compromisso com a Escritura. Procuram Deus em sensações, experiências e tradições humanas, mas negligenciam a palavra que Ele mesmo falou. As igrejas têm se afastado da autoridade das Escrituras e assim se afastam da própria aliança. Crentes vivem vidas frágeis espiritualmente porque estão mais cheios de opiniões de redes sociais do que da própria palavra de Deus. Sem a palavra, a aliança se desfaz. O povo em Êxodo respondeu com prontidão: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. É bem verdade, irmãos, que eles iriam falhar, assim como nós também falhamos. Mas o cerne da questão aqui, o ponto que eu quero destacar, é que um coração aliançado é um coração submisso à palavra de Deus. Um coração aliançado é um coração submisso à palavra de Deus. Ele ouve e pratica e deseja cumprir tudo aquilo que o Senhor orienta. Em Êxodo, Deus
ali antecipa algo que é glorioso e que vai se manifestar mais à frente, pois a palavra de Deus que antes foi dita por intermédio de Moisés e escrita em rolos e pergaminhos, na verdade, lá na frente ele vai se manifestar em carne e habitar entre nós. Não é isso que diz o texto de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus vai dizer e confirmar que Jesus é a revelação final e perfeita de Deus. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e muitos modos aos pais, os profetas, nos últimos dias ele não tem falado através do seu Filho. Cristo não apenas fala a palavra de Deus, irmãos, ele é a palavra de Deus. Na nova aliança, ouvir a palavra é ouvir o próprio Cristo. Se estamos na nova aliança, se firmamos essa aliança com Deus, então devemos dar ainda mais atenção à palavra, que é Cristo. O autor de Hebreus também nos adverte. Por isso, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Hebreus 2:1. A palavra de Deus hoje ela é completa, irmãos, Antigo e Novo Testamento. Ela deve ser lida, ela deve ser pregada, ela deve ser cantada, ela deve ser memorizada por cada um de nós, ela deve ser ensinada no nosso lar, ensinada no púlpito, ela deve guiar a vida da igreja, ela deve guiar a nossa vida, ela deve guiar o casamento, o trabalho, o ministério. A palavra é a base, é o alicerce da nossa fé, a base da comunhão com Deus, o fundamento da aliança com o Senhor. Mas aí a gente pode se perguntar, como é que nós podemos, como pecadores que somos, assumir um compromisso com Deus Santo por meio da sua palavra? A resposta não está em nós. A resposta não está apenas em ouvir ou até mesmo prometer obediência, como o povo prometeu. A história de Israel e a nossa também prova que nenhum de nós é competentemente o suficiente, capaz de cumprir a aliança com Deus. Por isso, a aliança que Deus firma não é sustentada apenas por mandamentos, mas também por graça. E essa graça é representada no sangue do sacrifício. Deus sabia que o povo não conseguiria manter a aliança por seus próprios méritos. Então, antes mesmo de eles falharem, descumprindo a promessa que eles tinham acabado de prometer, eles disseram que o Senhor falou, isso cumpriremos. Mas Deus já estava à frente e sabiam que lá na frente eles iriam falhar. Deus providencia um meio de expiação, um sinal visível e eficaz que confirma a sua misericórdia, o sangue. E é exatamente esse o ponto da nossa segunda afirmativa, a segunda base, o segundo fundamento da aliança com Deus. É sobre isso que nós vamos meditar. Em segundo lugar, a segunda afirmativa que nós podemos fazer é: a aliança de Deus ela é fundamentada no sangue do sacrifício. Vamos ler os versículos 5, 6 e 8, por favor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Verso 8. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Amém. Uma aliança, irmãos, que foi selada com sangue. Após proclamar e registrar a palavra de Deus, Moisés realiza sacrifícios e recolhe o sangue. E com esse sangue ele faz duas coisas distintas e importantes de que nós devemos considerar. Ele separa uma parte do sangue para aspergir o altar, e essa aspersão no altar representa aqui a parte de Deus na aliança, e a outra parte do sangue que ele separou, ele asperge sobre o povo, representando então a participação humana. Então esse ato é um ato simbólico, irmãos, importante, pois o sangue liga as duas partes envolvidas na aliança, Deus e o povo, e sela esse relacionamento com base no sacrifício do Cordeiro. O sangue nas Escrituras, irmãos, não é apenas um símbolo de vida, mas também de morte substitutiva. Aqui os animais morrem no lugar do povo para que a aliança seja estabelecida sem condenação imediata. Essa cena, irmãos, nos ensina que, por vezes, ignoramos algo que nós devemos ter atenção. Relacionamento com Deus é uma questão que exige vida,
e morte. É uma questão de vida, é uma questão de morte. Não podemos tratar a nossa comunhão com o Senhor com leviandade. Não podemos tratar de qualquer maneira. A aliança não é a sociedade de interesses, não é relação de troca, mas um compromisso solene diante de um Deus que é santo. E como pecadores, nós não podemos fazer parte dessa aliança sem que haja sangue derramado por nós. Desde o Éden, quando Deus matou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, até aqui no Sinai, e depois do templo, com os sacrifícios diários no templo, o sangue sempre foi necessário para lidar com o pecado de diante de Deus. Não entramos na aliança com Deus por boas intenções, boas obras ou emoções sinceras. Foi necessário um sacrifício substitutivo. Tudo isso, irmãos, era sombra do que havia de vir em plenitude e se concretizar em Cristo Jesus. Moisés aspergiu o sangue de animais, mas na nova aliança foi o próprio Cristo que ofereceu seu sangue, seu próprio sangue. Versículo 22, no capítulo 22 e 20 de Lucas, na celebração da ceia, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O escritor de Hebreus, mais à frente, ele vai dizer: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Louvado seja Deus por isso, pela sua palavra. Cristo é o Cordeiro definitivo, irmãos. Seu sangue não apenas simboliza a aliança, ele garante essa aliança de forma eterna, de forma perpétua. Em Cristo nós não somos apenas ouvintes da palavra, mas participantes plenos da aliança por meio do seu sangue que foi derramado na cruz. Muitos crentes podem viver com uma culpa constante, tentando manter o favor de Deus através de méritos próprios. Mas a nova aliança, ela é sustentada não pelo nosso desempenho, não pelo nosso esforço, mas pelo sangue de Jesus. Se andarmos na luz, vai dizer João, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por causa do sangue que temos segurança, irmãos, é por causa do sangue que nós temos comunhão, é por causa do sangue que a palavra é vida e não condenação para nós. Louvado seja o Senhor. Mas a aliança, ela não é fundamentada apenas na palavra, e ela também não é fundamentada apenas no sangue. Deus não requer apenas informar, Ele não quer apenas informar e perdoar. Ele quer nos unir a Ele mesmo em uma comunhão viva e transformadora. E é isso que nós vamos ver nesse terceiro e último ponto dos fundamentos da comunhão ou da aliança com Deus. A terceira afirmativa que nós podemos fazer é que a aliança de Deus é fundamentada na comunhão com o seu povo. Versos 9 e 11, os irmãos podem ler, por favor? 9 a 11. Que se parecia com o céu na sua majestade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Louvado seja Deus. A aliança, irmãos, ela resulta na comunhão com Deus. Este é um dos momentos mais extraordinários que nós podemos registrar nas Escrituras, que nós podemos encontrar nas Escrituras. Após a proclamação e o sacrifício, após a proclamação da palavra e o sacrifício com o sangue, os representantes do povo sobem ao monte e têm comunhão com Deus. Eles viram a Deus, obviamente que não na sua plenitude, não como ele verdadeiramente é, mas eles tiveram uma manifestação gloriosa da presença do Senhor. Eles comeram e beberam. Isso é mais do que um detalhe, irmãos, nessa narração. É uma revelação da vontade de Deus. Ele chama o povo para si, não para obedecer, não apenas para obedecer, mas também para desfrutar da comunhão com ele. Depois da proclamação da palavra, como nós vimos nos versículos 3 e 4, na aspersão do sangue, no verso 5 a 8, Deus não apenas aceita o povo,
Deus convida-os à sua mesa. Isso é algo extraordinário e glorioso, irmãos, porque imagine um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus que é 3 vezes santo, como diz Isaías, ele permite que pecadores redimidos se aproximem e partilhem de uma refeição na sua presença. Isso é algo majestoso, um Deus santo, permitindo que pessoas falhas, propensas ao erro, que ele mesmo sabia que lá na frente iriam tropeçar, mas que se aproximem dele e partilhem de uma refeição com ele. Essa refeição, irmãos, ela pode simbolizar a paz com Deus, a amizade que foi restaurada. Como diz Romanos, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O relacionamento lhe foi restaurado, aquela comunhão que o Senhor tinha com Adão e Eva, que foi rompida no capítulo 3 de Gênesis, e agora ela está sendo novamente restaurada. E agora também a alegria na presença do Senhor. Como diz o salmista, na tua presença há plenitude de alegria. O Deus Santo, que havia se revelado em fogo, de maneira tenebrosa, de maneira assustadora, de nuvens escuras, em trovões no Sinai, onde o próprio povo disse, Moisés, fale você comigo, mas não fale o Senhor, agora não destrói, mas agora acolhe cada um deles à sua presença, à sua mesa. Isso, irmãos, é o que nós podemos chamar de graça. É o cumprimento do propósito da aliança, Deus com o seu povo e o povo com o seu Deus. Deus nos chama para mais do que obediência, irmãos. Ele nos chama mais para termos uma relação de obediência, como um patrão que ordena para o seu subordinado, ele nos chama para ter comunhão. É possível que nós ouçamos a palavra, conhecer as doutrinas corretas e até crer na obra de Cristo, e ainda assim não desfrutar da comunhão plena com o Senhor nosso Deus. O texto que nós lemos nos lembra que o fim da aliança não é apenas uma doutrina correta, nem perdão de pecados apenas, mas também a amizade com Deus, relacionamento real, íntimo, cheio de reverência e de alegria. A refeição no monte é uma antecipação da ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E mais ainda, é o banquete eterno que nós vamos desfrutar no reino dos céus. Jesus, ao instituir a ceia, se coloca como mediador da nova aliança e também como um anfitrião desse banquete que ele vai promover nos céus. Ele tem dito assim, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira até aquele dia que o beba convosco no reino de meu Pai. A ceia para nós, irmãos, é um memorial de sangue, mas também um sinal de comunhão. E o fim de todas as coisas para o que estão em Cristo é o banquete da boda do Cordeiro. Como diz Apocalipse, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como Moisés e os anciãos comeram diante de Deus no monte, nós também comeremos com Cristo em glória, porque a aliança foi firmada com sangue e vivificada pela palavra. A ceia do Senhor é a continuação visível da comunhão, dessa aliança que foi firmada lá no monte. Essa ceia, representamos aí, então, quando nós tomamos o pão e tomamos o cálice, nós lembramos da palavra que se encarnou. Nós proclamamos a eficácia do sangue do Senhor na nossa vida e entramos juntos em comunhão com o Senhor ressurreto. Cristo, pelo Espírito, está presente na comunhão na mesa, fortalecendo a fé, restaurando o ânimo, renovando a aliança no coração dos crentes. Pastor Paulo, pela manhã, ele fez uma observação sobre não se abster de participar da ceia. Porque quando nós nos abstemos, é dessas maravilhas, é dessas verdades gloriosas que nós estamos nos abstendo também. Nós estamos rejeitando o próprio Cristo, nós estamos rejeitando o sacrifício dele, nós estamos rejeitando a aliança que ele mesmo firmou com o seu sangue. Nós podemos até ser tomados por um peso, uma consciência por causa do pecado, e isso pode nos levar a achar que nós não somos dignos de participar da ceia. E a primeira atitude que nós tomamos é, não vou participar porque eu estou no erro, eu falhei. A recomendação bíblica não é que nós deixemos de participar, é que nós nos avaliemos, reconheçamos nosso erro, confessemos, então participemos do corpo e do sangue do Senhor. Nós não temos essa autorização, irmão, para nos autodisciplinarmos e deixarmos de participar desse momento glorioso que é a ceia do Senhor. Pelo contrário, quando diz o texto, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Nós não fomos chamados apenas para sermos servos, mas também fomos chamados a viver como filhos e amigos de Deus. A aliança nos convida a ouvir, crer e entrar na presença do Senhor com reverência
e com alegria. E o que ele nos chama e ele nos diz chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. E é isso que nós encontramos quando nós participamos, como nós participamos agora há pouco, do corpo e do sangue do Senhor. Deixar de participar desse momento é rejeitar, é abrir mão dessas maravilhas que o próprio Senhor conquistou para nós. A comunhão com Deus, irmãos, não é uma experiência reservada apenas para profetas ou líderes religiosos. É um direito e privilégio de todo crente em Cristo Jesus. Ao olharmos para esse texto, como nós vimos que Deus não falou apenas com o seu povo e não apenas providenciou um meio de sacrifício, mas também os recebeu em comunhão. E tudo isso, a palavra, o sangue, a comunhão, são sombras daquilo que nós encontramos perfeitamente em Cristo Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Ele é o próprio pão da vida que nos convida à mesa da comunhão com o Pai. Então, diante dessas verdades, irmãos, já caminhando para a conclusão, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Diante disso, aquilo que nós entendemos e extraímos desse breve texto de Êxodo 24. A primeira aplicação que eu quero fazer viva como alguém da aliança. Nós ouvimos hoje que Deus firmou uma aliança com seu povo. Essa aliança não é uma aliança leve, nem uma aliança superficial. Ela foi estabelecida com uma palavra santa, com sangue precioso e com o propósito de uma comunhão real com o próprio Deus. A pergunta que fica para nós estamos vivendo como alguém da aliança, como participantes genuínos dessa aliança? Temos ouvido com reverência a palavra de Deus? Temos vivido com gratidão e humildade diante do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre nós? Temos buscado comunhão com Deus ou estamos nos contentando com uma fé distante e rotineira? É aquela fé que nos leva a viver de forma no automático. Segunda, quinta, domingo, alguma programação na igreja, batemos o ponto e acabou. Não é isso que a aliança promove em nós, nem deve promover em nós, irmãos. Se hoje o Senhor revelou algumas áreas na nossa vida que ainda precisamos tratar, que nós possamos responder com arrependimento e com fé. Voltemos para o altar da graça, porque o sangue de Cristo ele ainda fala conosco. Ele fala perdão, ele fala reconciliação, ele fala vida, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. A segunda afirmação, para partir para a conclusão, Deus é fiel à sua aliança. Minha irmã, meu irmão, nós temos caminhado com o Senhor, temos buscado viver uma vida de obediência à sua palavra, confiando no seu sangue e desejando comunhão ainda mais com Deus. Mesmo em meio a lutas, cansaço ou dúvidas, saiba de uma coisa: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Você não está debaixo de uma aliança qualquer. Você não está debaixo de um tratado que foi firmado e baseado, fundamentado em ideologias políticas, em interesses gananciosos. Não foi um tratado de Versalhes, não. Foi um tratado feito com o próprio sangue do Senhor, o próprio Deus que o firmou. A aliança não depende da nossa força, mas da fidelidade dele que começou a boa obra em nossas vidas. Talvez, meu irmão, você esteja cansado, com o caminho parece difícil, mas Deus não abandona os seus. Ele sustenta com sua palavra, te cobre com o sangue do Cordeiro e renova a comunhão conosco a cada novo dia. Por isso tenha ânimo, seja corajoso, como o próprio Deus fala com Josué, tenha ânimo, seja forte e corajoso. O Deus da aliança não muda, o sangue de Jesus não perdeu o seu poder, a comunhão com o Pai, pelo Espírito, ela jamais se esgota. Louvado seja o nosso Deus. E o terceiro e último ponto para concluirmos, irmãos, na verdade, é um convite para os que ainda estão sem Cristo. E o convite entre na aliança pela fé. Talvez quem está aqui ou nos acompanha pela internet ainda não tenha um relacionamento íntimo com Deus. Talvez conheça sobre Deus, já tenha ido à igreja várias vezes, participado das programações, ou até tentado por mudar de vida por conta própria. Mas a verdade sem a aliança com Deus não há salvação e nem esperança verdadeira. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando, mas eu entro nisso onde? Como é que eu entro nisso tudo? Essa aliança é para mim também? Sim, irmãos. Sim, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida.
Em Cristo, a porta da graça, a porta da aliança, ela está aberta. Você não precisa viver longe de Deus, você não precisa continuar buscando sentido onde não há. Deus oferece uma nova aliança fundamentada não no seu esforço, não no meu esforço, mas no sangue de Jesus Cristo. E o convite dele é: chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Que Deus os abençoe, irmãos.